Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o InfoMT 51 em vídeo. E desta vez nós estamos com um assunto bem bacana sobre ancestralidade. E temos aqui para falar sobre isso uma pessoa muito especial da USP, que é a professora Tabitha Heinemeier, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2003, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006 e doutorado em Ciências pela mesma universidade em 2010, sendo parte desse desenvolvida pela University College London, no Reino Unido. Atualmente é professora na Universidade de São Paulo, do Instituto de Biociências, pesquisadora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Tem experiência na área de genética, com ênfase em genética de populações humanas. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado Muito pelo prazer estar aceite, aqui. por falar com a gente aqui do InfoMT. É um assunto bem assim relevante que a gente gosta de ter essas curiosidades e o público também fica ansioso em saber certos detalhes dessas pesquisas. Vai ter algumas perguntas aqui dos editores, dos colaboradores, mas antes disso, você pode falar um pouco sobre o IB, sobre qual a pesquisa que está desenvolvendo atualmente lá no Instituto de Biociências. Nós temos diversas linhas de pesquisa, né? O meu laboratório especificamente trabalha então com povoamento da América, né? Ou seja, como os primeiros povos americanos chegaram aqui, como eles se diversificaram e quem são esses indígenas que vivem no Brasil e na América do Sul, como eles são diferentes entre si, né? Por questões históricas, evolutivas, de saúde. E temos outros projetos, outro projeto também relacionado com a população brasileira, né, que é o DNA do Ah, legal. Brasil, que a ideia é tentar rastrear essa diversidade, né, ou revelar essa diversidade por meio de dados genômicos, né. Então, são dois projetos diferentes, mas que conversam entre si, né, um mais voltado para populações nativas, antigas e recentes, e o outro voltado, então, para a população atual miscigenada. Ah, legal. Bacana. Vamos começar com as perguntas? Então, vamos lá. Vou levantar aqui. Primeira pergunta, para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Como o projeto Genoma está inserido dentro da universidade, e quais são as principais linhas de pesquisa? O projeto Genoma oferece algum tipo de suporte à população? Quais? Existe algum suporte? O projeto do DNA do Brasil, né, que é o maior, ele visa aí, trabalhar entre 15 e 40 mil indivíduos. A gente trabalha com diferentes coortes, né, então são indivíduos que já estão envolvidos em estudos clínicos, né, e que agora vão ter esses resultados genéticos, né. Em qualquer um desses estudos, né, seja lá o dos ribeirinhos da Amazônia, ou seja os outros que estão distribuídos pelo resto do país, sempre existe uma devolutiva de resultados, né? Eles sempre, então, estão completamente cientes do que está acontecendo, eles recebem resultados médicos, clínicos, né? E eles têm o direito de receber qualquer resultado que seja interessante do ponto de vista genético, né? Achados incidentais, ancestralidade. Então, sempre tem quando a gente faz um estudo desse porte, quando a gente faz estudos populacionais, né, a gente sempre tem essa prioridade de falar com a população, né, que é parte do estudo. E eles, então, têm o direito de se retirar do estudo em qualquer momento, Tem uma ou não devolutiva, então, né? ter uma devolutiva, ou não receber ou receber, né. Ah, Então, a gente legal, sempre tem essa parte bastante importante do projeto. entendi. E, assim, como é realizada a pesquisa de ancestralidade da população brasileira? Quais marcadores são utilizados? E esses marcadores são padronizados mundialmente para que os dados sejam comparáveis a outras populações? Ou é um padrão, assim, próprio, né, dessa pesquisa? É, Depende um pouco que tipo de dado a gente está estudando, né? Existem painéis que não são de ancestralidades, mas painéis de análise genética que normalmente envolvem entre 600 mil e 1 milhão de marcadores, né? Eles são comerciais e são diferentes, então dependendo, vai variar de acordo com o painel que tu escolher. A gente usa um que é voltado para ancestralidade, né? Ele foi desenhado para estudos de ancestralidade, então
ele tem, por exemplo, a possibilidade de separar melhor as populações indígenas das demais, mas ainda assim ele não é um painel voltado para a população indígena, para a população brasileira, né? Então, parte também do nosso projeto de tentar estudar genomas completos, ou seja, toda a variabilidade que existe no genoma, tanto de nativos americanos quanto de brasileiros, é tentar encontrar os melhores marcadores para essas populações, né? Porque, em geral, são painéis para populações mundiais obviamente, muito mais centrados em separar as populações. Separar, eu digo, as populações subcontinentais, né? Espanha, Alemanha, da Europa, do que separar os grupos indígenas do Brasil ou separar os grupos africanos. Porque eles são desenhados normalmente por esses grupos de pesquisa, né, dessas regiões. Então, assim, eles não são as porcentagens podem ser comparadas, mas no momento em que se faz a análise genotípica de populações distintas com marcadores distintos, eles não são diretamente comparáveis, né? Precisa fazer o que a gente chama de merge, ou seja, tem que fazer uma sobreposição de marcadores e ver o que sobra ali, e daí já vai diminuir a precisão. Vocês fizeram uma Tá? adaptação, então, para a pesquisa de vocês. Na verdade, a gente trabalha num Um nível ajuste, muito né? mais. A gente trabalha num nível de ancestralidade muito mais fino, né? A gente Uhum. pega, a nossa ideia é pegar grupos subcontinentais, então pegar populações mesmo específicas que contribuíram para a população brasileira ou dentro dos indígenas, tentar ver como esses componentes estão distribuídos, porque isso não está claro ainda. Mas quando se fala em painéis de ancestralidade, por exemplo, dependendo a empresa que, se uma pessoa quiser comprar um teste de ancestralidade, dependendo da empresa que ela fizer o teste, o resultado pode ser diferente. Claro, ele não vai variar muito, mas ele vai variar em precisão e ele vai variar em relação às populações que são comparadas, porque tudo depende com quem tu compara a tua amostra também, né? Não são só os marcadores, é com quem tu compara a tua amostra, e aí a gente vai ter porcentagens que podem flutuar, né? Então, são diferentes. Então, são vários pontos, são diferentes métodos de genotipagem do DNA, são diferentes métodos de análise de ancestralidade, são diferentes métodos de comparação ou uso de populações parentais. Né? A gente, como está voltado para estudo de ancestralidade, a gente tenta fazer isso de maneira mais refinada possível, Entendi. né, para a nossa população. Mais voltado mesmo para a nossa região, né? É. Você Que é a poderia menos falar sobre... estudada. Oh, não, Que é a desculpa. menos estudada. É a menos estudada, né? Né? Não tem um interesse muito grande, assim, pela essa região da América do Sul? Eu acho que tem, agora, né, nos últimos 10 anos, principalmente, se tornou óbvio que populações miscigenadas precisam ser estudadas de maneira distinta, e são grandes populações, né, miscigenadas, então Claro, o interesse é enorme do ponto de vista médico, tipo, saber como isso funciona, porque antes, quando se usavam poucos marcadores de DNA, a gente até conseguia extrapolar algum resultado de população europeia para a população mestiça, hoje isso a gente vê que não é possível, entendi. né? A senhora poderia falar sobre os resultados preliminares dessa pesquisa sobre a população brasileira? Foram observadas algumas diferenças regionais dada a colonização das diferentes regiões? Quais são as diferenças, né? A gente tem agora, nesse momento, em torno de 2.500 indivíduos, né, já analisados, né? A gente vê as regiões variam entre si, mas a grande diferenciação é a região norte, né, com um componente indígena muito grande e muito diverso, e que a gente não vê nas outras regiões até esse Entendi. momento. Então, parece ter sido a gente já sabia mais ou menos disso pelo ponto de vista histórico, mas está muito Aham, evidente em termos de DNA, né? E muita variabilidade, embora a porcentagem seja baixa de indígena, muita variabilidade e bastante variabilidade africana. A gente foca nesses dois pontos primeiros para depois ir para a europeia, né? Que tem sido a mais estudada. sim, tem muito a ver, né? Segundo o seu estudo, as populações que hoje habitam a América do Sul teriam vindo para cá há 10 mil anos atrás. Povos chamados Pipiqueira, é isso? Picuera. Ancestral em Tupi, né? Pipiqueira. Vindos do Sudeste Asiático, grupos que viviam na Beríngia. Como essas populações se espalharam pelas Américas? Como foi essa passagem na era glacial e por que eles possivelmente estavam se deslocando para a nossa região?
Tem alguma ideia assim? Na verdade, a gente tem então todo esse modelo, né, de povoamento via Beríngia mesmo, que eles teriam entrado nessa. A Beríngia hoje é o Estreito de Bering, então hoje é uma região de mar, mas antes era uma ponte de terra pela glaciação, né? Então tu tem diminuição de temperatura e a formação desses glaciais em cima do Canadá, do que é hoje o Canadá, Sim. que faz com que baixe o nível do mar e então tu torna aquela região habitável, né? Essa população praticamente chegou nessa região em torno de 25 mil anos, se estabeleceu ali, ela não conseguia entrar na América porque tinha essas calotas polares, né? E voltar para a Sibéria não era interessante porque a Sibéria era tão fria quanto a Beríngia, mas a Beríngia era mais úmida, então ela tinha mais capacidade de suporte em termos de alimentação para essa espécie, né? Para a nossa espécie, no caso. Tinha mais fauna, mais vegetação. Então, eles ficam ali em torno de 10 mil anos, até que começa, né, o derretimento das calotas polares, né? Começa o aumento da temperatura outra vez. E aí abre um corredor de gelo entre essas duas calotas polares e abre também uma possibilidade de entrada de barco, né, pela costa, ou seja, costeando, saindo lá de cima e vindo, descendo pela costa, né? Então, nesse momento, há 15 mil anos entram na América, se dispersam muito rápido, 2, 3 mil anos, eles já vão do Alasca até a Terra do Fogo. A entrada dos beringianos, né, na América do Sul deve ter sido em torno de 14 mil anos, 13. E o que a gente identifica é essa segunda leva, que é com a população Y, né, com os ipicoeras, que é uma população já miscigenada entre beringianos e algum grupo do leste, sudeste asiático. E esses parecem ter chegado via costa, né, de barco, ou seja, costeando, e se espalhado na América do Sul, entrando pela costa do Pacífico. E daí chegando até um extremo que é a savana brasileira, o cerrado. Né? Então é toda uma dispersão. A gente tem que pensar, né, que essa população da Beringia ela deve ter saído diversas vezes de lá. Né? Devem ter sido sucessivas levas de populações entrando na América de maneira distinta. Acho Né? que é uma forma de fugir também da região, né? Do clima da região, um clima mais quente, né? Talvez naquela época, não sei. Uma questão de É, sobrevivência mesmo, né? Esse é uma questão de deslocamento é uma questão. sobrevivência. E talvez, como aquele espaço era pequeno, já tivesse saturado no momento que abre as geleiras. Então eles vão procurar novos ambientes, né? Os sapiens Claro, migravam muito é antes. o consumo, né? Já tinha saturado, então a gente tinha que procurar outros recursos. Né? É legal isso, né? Ter essa trajetória. A pergunta aqui: foram analisados marcadores genéticos do genoma de 383 indivíduos integrantes de 58 grupos nativos das Américas. O que se descobriu sobre essa análise e o que nos mostra sobre a nossa ancestralidade? Esse trabalho foi o que apontou para essa entrada, né, dessa população ipicoera pela costa do Pacífico e dispersão pela, pela Amazônia depois. Né? Mas o que é importante nesse trabalho, agora a gente está com o segundo em revisão detalhando, é que a gente consegue diferenciar os grupos que formaram as populações da América do Sul, né? Geneticamente. Né? A gente consegue separar os grupos de indígenas brasileiros em pelo menos 4 componentes diferentes. Né? Antes eles eram tratados como se fosse um grande grupo que entrou aqui e ficou isolado, se diferenciando. Então a gente consegue fazer essas separações que são às vezes geográficas, às vezes relacionadas à linguística. É como se a gente conseguisse organizar evolutivamente esses grupos dentro do continente, né? Que é uma coisa que já foi feita na América, já foi feita na África e na América do Sul a gente ainda estava com várias dúvidas em termos de formação, porque os indígenas têm uma variabilidade linguística muito grande, né? Sim. Então, e língua é um proxy para dados genéticos, mas por outro lado a geografia é complicada na América do Sul, tem a Amazônia, tem os Andes, tem o Chaco, tem a Patagônia. Então, isso aí, eu acho que a gente conseguiu fazer uma análise evolutiva estruturando essas populações dentro da América do Sul e mostrando as relações entre elas no presente, como eram no passado, como foi a diminuição dessa população com o impacto
da colonização, né, a gente vê claramente que com a entrada dos portugueses, as populações do leste, né, aqui perto da costa, colapsam. E conforme vai indo em direção aos Andes, elas são mais resilientes, claro, porque demorou mais tempo, né, para Sim. para chegar. Então a gente consegue ver todos esses resgates históricos e evolutivos mesmo dessas populações. Em termos assim de Brasil, qual a nação, assim, a população indígena que mais predomina, assim, a ancestralidade? Verdade. É, é, os tupis, né, são quatro grandes grupos, né, Tupi, G, Caribe e Arawak, assim, falando amplamente, porque se for subdividir isso, a gente chega a mais de 200 línguas faladas, mas os tupis eram o grupo que, quando os portugueses chegaram, dominavam a costa. Então, tinha ali quase em torno de 1 milhão de tupis distribuídos de Santa Catarina até o norte, né. Então, os tupis têm bastante influência, e os Gs, que são o Caingangue, né, que são grupos do centro-sul que também acabam contribuindo. Claro, isso falando de populações fora da Amazônia. Como eu falei antes, essas populações amazônicas, quando são comparadas, daí é muito mais diverso, porque Multiplica, né? elas. Claro, porque são populações ribeirinhas, são populações que vivem perto desses indígenas que são mais isolados, né? Mas quando se fala em Brasil em geral, são esses dois grupos, né? Os grupos Tupi, daí vai ter o Tupi-Guarani, o Guarani e os Gs. O Tupi foi a grande predominância, né, na formação, né, do povo Naquele brasileiro. momento, sim, Você mas tem os Gs ideia são de importantes também. quantos dessa nação Tupi ainda restam? Acho que não chega, São poucos. Da costa são pouquíssimos, sim, acho e que são milhares só, são né? remanescentes, 2, 3 mil remanescentes, né? Daí, claro, tu tem grandes grupos guaranis lá no Paraguai, naquela região, mas dentro do Brasil já são números muito menores. Bem escasso, né? Eu tenho uma pergunta aqui de uma colaboradora, acho que eu não sei se tem muito a ver com o seu trabalho ou tem a ver, não sei, mas é uma pergunta interessante, por isso que a gente deixou aqui. Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade do Ceará, em colaboração com a Universidade da Virgínia, dos Estados Unidos, investigaram a genética e diarreia naquela população do semiárido. Mostraram que o povo indígena brasileiro seria oriundo de Bangladesh e que a população preta brasileira tem ascendência importante do Quênia. No entanto, nossas informações históricas dizem que os africanos do Brasil vieram de Angola e da região da Nigéria. O que diz a pesquisa de vocês em relação a isso, se é que diz alguma coisa? O que há de novo em relação à miscigenação que ocorreu no Brasil? Qual o peso genético europeu, africano e indígena? Afinal, quais as regiões africanas tiveram maior peso na formação do povo brasileiro? Já fez algum estudo? Tiveram algum estudo a respeito disso? Essa Sim, população que veio da África? eu li esse, sim, eu tinha um banheiro de pesquisa com isso e tenho ainda com afrodescendentes. Eu li esse estudo, mas é um pouco diferente. Não é que as populações indígenas seriam vindo de Bangladesh. Eles acham no estudo mesmo a coisa que é o padrão, eles que vieram da Beríngia, mas quando eles fazem as comparações com linhagens próximas da Ásia, por algum motivo, em vez deles, normalmente as linhagens mais próximas são siberianas ou leste asiáticas. Por algum motivo, fica mais próximo o Bangladesh, mas, como eu falei antes, é uma questão de método e uma questão de marcador, né? Mas é uma relação muito distante, né? Assim, os, os beringianos vieram da Ásia, então pode ter relação com qualquer população de lá, mas eles inferem uma entrada pela Beríndia, né? Como nativo americano, né? Não, é só uma similaridade em algum momento das análises, que eu acho que é um artefato de análise, porque eu tenho uma grande experiência com isso, eu nunca vi isso acontecer, se aproximar tanto. Em relação às populações africanas, né, eles fazem a mesma coisa com o africano e com o europeu. O europeu chega na Ibéria e a África daí depende da análise que eles fazem. Eles fazem dois tipos de análise, uma realmente leva a um resultado que não é exclusivamente oeste africano. Mas assim, tudo depende com como tu está comparando, como tu está supervisionando as análises, tá?
Mas, em relação aos nossos resultados, a gente acha bastante ainda, né, origem europeia, por questões históricas. A gente teve aí 5 milhões de europeus que entraram no Brasil, então dá em torno de 60% a 65% de ancestralidade europeia, dependendo, em geral, né, o Brasil como um todo. Mas as fontes são ibéricas, em alguns casos, e em outros são norte-europeias. Depende da região que é estudada. O sul é muito mais norte-europeu, aí considerando ali o norte da Itália, do norte da Itália para cima. E quando a gente olha mais para o centro, a gente já vê mais uma contribuição ibérica, né? Seja espanhola ou portuguesa, né? E tem uma contribuição de País Basco. É muito pontual, depende de como a gente está vendo. Claro que isso reflete justamente a história das migrações da Europa para o Brasil, né? Da primeira invasão e subsequentes migrações. Em relação à África, o que a gente vê é que é bem mais distribuído do que se pensava, né? Se olhar a linhagem mitocondrial especificamente, a gente vê praticamente todas as linhagens no Brasil. Então, nesses 5 milhões que foram trazidos, a gente tem uma distribuição no norte da África, o que é norte do Saara mesmo, ainda que em baixa frequência, leste e oeste africano. A grande maioria vem do oeste, em torno de 80%. Né? Mas tem populações também que vieram do resto da África, né? Então depende de que grupo foi analisado, isso vai variar, né? Por exemplo, aqui no centro do país, a gente consegue achar esse 70%, 80% do oeste e o resto distribuído pela África. Se tu for para o sul, que não teve, né, uma polícia escravagista, teve muito poucos pessoas escravizadas, e essas pessoas já eram nascidas no Brasil e vindas do Rio de Janeiro, a gente já tem um aumento de populações do oeste, por um efeito do fundador. Mas o que a gente vê é que é muito mais ampla a distribuição, né, do que se pensava. É muito mais variável, porque Tem os mais registros entradas. históricos. Não, os registros históricos eles mostram o porto, eles não mostram o local de onde saiu o Uhum, indivíduo, onde ele foi exatamente. capturado, né? Uhum. Então, e os portos estão todos na costa. Talvez porque só mostre o local de saída, né? Não Só fizeram, mostra o né? local de saída e Eles não não queriam é. E daí saber de onde que vinha. quando a gente começa a olhar isso, quando a gente começa a cruzar os dados, a gente vê que sim, obviamente, vão ser capturados indivíduos mais próximos ali, mas tem indivíduos do outro lado, né? A gente tem entrada de Moçambique, tem entrada do Quênia, então tem indivíduos distribuídos, né? Mas, claro, a maioria vai ser de uma região. E essa é uma dos objetivos do nosso projeto também, ver isso de maneira mais refinada e ver depois que chegou aqui como se deu essa dinâmica entre esses grupos, né? Vocês chegaram a Então, fazer algum estudo? É uma pergunta fora aí do script. Algum estudo do DNA de populações ou de algumas regiões para testar aquelas ancestralidades do povo brasileiro? Tipo, pega o negro e você vê que ele tem alguns traços europeus. Você pega o europeu, você vê que tem uma parte do DNA africano. Se tem algum estudo assim no IB, chegaram a fazer? sim, o DNA do Brasil, ele mostra mais ou menos isso, né? Ele mostra que tu vai ter uma distribuição da população. O Brasil é um país miscigenado, mas também é um país multiétnico, então a gente vai ter indivíduos que não são miscigenados, como a gente vai ter indígenas que não são miscigenados, vai ter europeus que ainda não são miscigenados, mas a grande maioria da população, sendo ela afrodescendente ou de origem europeia, ela normalmente tem algum rastro de DNA indígena ou africano. Né? Então, assim, o fenótipo, ele não é necessariamente, ou seja, a morfologia não é representativa do que está no DNA Há na uma maioria dos carga casos, bem né? multifacetada, né, no DNA do É, brasileiro. e é isso que a gente está. O objetivo principal, né, do estudo é tentar entender essa dinâmica, né, e ver o quanto os dados históricos também refletem no DNA e como isso pode ser usado desde entendimento próprio, ou seja, porque como esses documentos foram queimados no final da escravatura, essas pessoas não têm ideia muito do local de origem, os descendentes de escravos, né, de pessoas escravizadas. Então, recuperar essa parte histórica pessoal que é importante e também isso tem uma utilidade médica, né? Essa miscigenação pode estar alterando as susceptibilidades ou predisposição a alguma doença, em alguns grupos mais que nos outros. Então, É a importante, ideia né? é fazer.
é fazer esse refinamento para entender a história mesmo do país, evoluir, como isso se deu, essa relação entre esses grupos, quem é a população atual. São vários Brasis, então a gente não tem esperança de achar um componente geral, vai ser de acordo com a região. E com quanto isso tem uma importância clínica ou médica. Entendi. Bom, as perguntas aqui do grupo esgotaram. Se faltou alguma coisa do seu trabalho que você gostaria de falar, que você acha importante destacar? Acho que cobriu tudo, né? Acho que o importante é isso da gente estar olhando com profundidade, né, para diferentes regiões, e dando ênfase para o componente indígena e africano, que são aí 35, 40% da ancestralidade, porque são os grupos menos estudados, né? E olhando também, tô comparando esses dados com o que a gente espera de dados históricos, né, ou mesmo de povoamento inicial. Os Mas é um próximos estudo. passos, assim, desculpa, os próximos passos da sua pesquisa, você sabe mais ou menos para onde está dirigindo, para onde vocês querem chegar no futuro? A gente quer ter um mapa bastante completo da população brasileira, né? Então, como a população brasileira é muito grande, são 200 milhões, a gente precisa de um número de indivíduos estudados grande, né? E é nisso que a gente está trabalhando agora, tentar chegar a 15 ou 40 mil indivíduos estudados, bem distribuídos no país e com bastante informação a respeito deles, né? Então, Será que sai um guia disso aí, impresso? pode ser um livro, né? Ou algo assim. Os estudos vão sair científicos, mas a gente sai em inglês, mas a ideia é fazer uma divulgação também, né? O professor Sérgio Pena, que estudou por muitos anos a população brasileira, ele escreveu um livro, né? Chamou Homo Brasilis, há 20 anos atrás. Talvez fazer uma segunda edição do Homo Uma Brasilis, atualização. mais voltado, já com todas essas Atualização. informações. Ah, legal. Vamos ficar na guarda aqui. Bom, Porque o Brasil é professor, muito diferente da América Latina, né, em termos de sim, claro. diversidade de A gente povoamento. diverge Então, muito, né, da colonização. Bom, acho que o que tinha perguntado já foi perguntado. Gostei muito das explicações que a senhora deu. O trabalho, parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bom. Acho que obrigada. se sair realmente um guia da ancestralidade brasileira, vai ser um guia que vai ter muita importância, vai ser um trabalho completo. Acredito que o trabalho que vocês estão fazendo na UNB é maravilhoso. Espero que dê continuidade e que a ciência continue tendo aportes e mais aportes para continuar, né, tendo força É, de levar conhecimento. Eu agradeço muito a sua obrigada. participação, o aceite de fazer parte dessa entrevista do IFMT e tudo de bom, né? Espero que continuemos e nos cuidemos, né? Ainda Sim, nos cuidemos, a coisa não está muito fácil e continuemos aí na universidade levando conhecimento à sociedade, né? Fazendo a nossa parte, né? Que deixem a gente fazer a nossa parte, né, e professor? deixa a gente trabalhar, né? Tem isso Deixa a gente também. trabalhar, se não atrapalhar já ajuda, né? O ideal é ajudar, mas não atrapalhando já fica bom. Então tá bom. Mas muito obrigado, foi um prazer participar. Foi um prazer te conhecer, prazer também fazer essa entrevista com a senhora. Manda um abração para a professora Lígia. Claro. Lígia, né? Faz parte do seu grupo. Eu esqueci. Não, nós trabalhamos juntos. O DNA do Brasil é coordenado por mim, pela professora Lígia da Veiga Pereira e pelo professor Alexandre Pereira. Os Também conversei três. com ela foi muito simpática e ela que indicou a senhora para a entrevista, que valeu muito a pena. Obrigado, tudo de bom. Obrigada, tudo de Até uma bom. próxima vez. Até Tchau. mais. Tchau.